Oi meninas, tudo bem? Bom dia. Eu tô gravando de manhã, mas pode ser boa tarde, boa noite para você. Vamos para mais um estudo, um breve estudo daquilo que nós temos falado, conversado. Hoje nós vamos fazer a lição 18, que diz aprofunde-se na palavra. E o texto base está lá em Efésios 1, de 17 a 9. É um trecho da carta de Paulo aos Efésios. E eu acho muito bacana que eu já falei sobre isso, né? Esse material que a gente usa, ele é um material simples, mas ele é muito rico em informações, né? E eu acho que isso é bacana. É um material muito didático, breve, tem coisas que precisam ser mais explanadas, né? Mas é um devocional. Ah, gente, eu acho esse livro maravilhoso. E foi escrito por mulheres, olha que legal. Meninas, o próprio título da lição ele já fala, aprofunde-se na palavra, né? Nós fazemos parte, para nós que somos metodistas, nós fazemos parte de uma denominação que investe no ensino. Eu sempre falo sobre isso, né? Todas as denominações têm seus problemas, seus piriris, né? E a metodista não é diferente, porém, a metodista ela investe, né? As igrejas, elas são orientadas, os pastores são orientados a investir na educação cristã. Nós temos escola dominical, nós temos estudo bíblico, né? Eu sempre falo o seguinte, que não é que não exista campanhas, né, na igreja metodista. Tem campanha, a gente tem campanha de oração, enfim. Mas nós investimos muito no ensino. E é algo, meninas, que eu em algum momento já comentei e estava falando sobre isso no encontro de sábado, né? Há uma guerra muito grande para que nós não nos aprofundemos na palavra. Porque só saber a palavra não basta. Não é que não é importante saber a palavra, tá? Antes que alguém tire as minhas palavras de contexto. Mas a palavra, ela só para conhecimento, ela não produz poder. A palavra, a letra, só o livro. Né? Tem muita gente que sabe a Bíblia, mas não crê na Bíblia, não tem o Espírito Santo, então aquilo não é poder para ela, aquilo é só conhecimento. E eu falei também isso no sábado, né? A gente lê uma passagem durante a nossa vida cristã, a gente lê várias passagens repetidas, né? Então, a gente lê o livro do Novo Testamento 4, 5 vezes, e conforme o momento que você está vivendo, a fase que você está vivendo, você tem uma outra leitura sobre aquilo. Parece que a palavra salta aos olhos. Quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de entender o que estava escrito. E a primeira Bíblia que eu ganhei foi uma Bíblia Thompson. Gente, a tradução da Thompson é pro pessoal que é mais evoluído, porque é uma tradução um pouco mais difícil, né? E com o passar do tempo, vieram outras linguagens. Hoje nós temos a linguagem atual, que é mais fácil de entender. Então, para mim, ajudou bastante. Mas acontece o seguinte: independente da linguagem que nós utilizemos, essa palavra ela precisa saltar aos nossos olhos e no nosso coração. Aquilo precisa fazer sentido para nós. E aí Paulo lá em Efésios ele vai dizer assim, ó, ele está fazendo uma oração. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Também falei sobre isso no sábado. Palavra de sabedoria. Muitas pessoas buscam vários dons, enfim, né? Mas assim, quando você tem sabedoria para ler a palavra, entender a palavra, você consegue ensinar com poder. Já parou para perceber que tem gente que você escuta e que prende a sua atenção pregando? E tem outras pessoas que às vezes a gente fica meio confuso, né?
Eu tava falando outro dia pra Natália, eu acho que a questão de didática também ajuda bastante, né? Por eu ser professora. Mas o Senhor me deu o dom de ensinar. Eu amo ensinar, não só matemática. Eu amo ensinar as pessoas a ler a Bíblia, dar formas de aprendizado, cuidar de crianças e adolescentes com problema de aprendizado. Então é um dom que Deus deu para mim. Só que quando eu vou ensinar a palavra, com algumas coisas que são muito peculiares, que o Senhor fala comigo, são coisas que o Senhor me revelou para poder passar para as pessoas. Se eu soubesse só a letra ou memorizasse a Bíblia toda só por memorizar, não haveria poder nas palavras. Eu estou tentando ser o mais clara que eu posso, mas o meu desejo é que o Espírito de Deus revele para você, se você não está entendendo, que o Senhor te revele. Eu nasci num lar que meu lar não era cristão, né? E uma vez a minha irmã, ela estava me olhando brincando com as crianças e ela disse assim: "Poxa, mas como que você consegue ser mãe dessa forma? Brincar com as crianças, estar com elas, se nós não tivemos esse exemplo, né, de maternidade?" E eu disse para ela: "Foi o próprio Deus que me ensinou." Você não vai encontrar na Bíblia um livro escrito assim, livro para mães, especificamente. Mas muitos textos, muitas palavras que o Senhor coloca na Bíblia, quando ele saltou aos meus olhos, né? Por exemplo, assim, quando a Bíblia diz assim, não pague o mal com o mal, né? Vamos usar um exemplo aqui. E às vezes você tem um filho adolescente, e seu filho adolescente te deu aquela resposta que você tem vontade de, né? Aí você respira, você lembra, não vou pagar o mal com o mal. E não é porque é nosso filho, é porque é a palavra de Deus, né? Também porque é nosso filho, mas é a palavra de Deus. Então o Senhor, ele traz sentido ao que está escrito na Bíblia. Então é o Espírito de Deus. Saiba a Bíblia, saiba o texto. Mas se você não pede ao Senhor para que o Senhor te revele essa palavra, vai ser só mais um conhecimento. Vai ser só mais uma decoreba. Vai ser só mais uma informação. E nós estamos abarrotados de informações, meninas. Eu vejo os meus alunos e às vezes eu não falo muito isso para eles, mas às vezes eu fico com dó, porque eles têm muita informação para absorver. Muito mais do que a gente tinha 20 anos atrás. E isso causa uma fadiga mental muito grande. Então, o conhecimento, só pelo conhecimento, você quer conhecer a Bíblia inteira? Bacana. Pergunto para você refletir. Para que você quer esse conhecimento? Para você se gabar? Para você chegar numa escola dominical e falar a Bíblia inteira? Para você chegar num culto e pregar a Bíblia inteira? Para você falar para seus amigos que você sabe a Bíblia inteira? Ou você está preocupada em saber a Bíblia porque você ama o Senhor e você quer obedecer essa palavra na sua integridade? Eu acho que a gente precisa pensar e refletir nisso. Porque eu sei matemática, porque eu gosto de matemática, eu amo matemática, mas a finalidade de saber matemática é a minha profissão. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero saber mais do Senhor através da palavra. Por quê? Porque eu amo o meu Jesus e eu quero obedecê-lo. Eu quero deixar meu Jesus feliz. Consigo sempre? Já falamos sobre isso. Não, mas ele é meu pai, Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso pai. Então ele nos corrige todos os dias. E como que ele nos corrige? Na palavra. Então, só o conhecimento da letra, meninas, o conhecimento da letra, ele precisa ser associado ao Espírito de Deus. E a gente precisa entender que o Espírito, ele vivifica, ele traz forma àquilo que está na palavra. É lógico que a gente precisa estudar, por exemplo, os contextos, né, dos evangelhos, quem foi Mateus, quem foi Lucas, quem foi Marcos, qual é o público-alvo. O pastor Vlad já falou sobre isso, pastores Alexandres já falaram sobre isso, pastora Dani maravilhosa já falou sobre isso. Nós temos muitos professores e pastores que falam sobre isso, né? A questão do contexto cultural, a questão do contexto da época, tem tudo isso. Não estou desmerecendo o conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante,
Mas se você quer obedecer efetivamente a Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, complicado, muito complicado. E no final, ela diz assim, que ao ler a Bíblia, o nosso coração ele é preenchido pela pessoa de Jesus. Então, se eu quero conhecer alguém, eu preciso ler a biografia dessa pessoa, eu preciso conviver com essa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa. E eu tenho falado muito sobre isso, que nós temos uma dificuldade muito grande às vezes, porque Jesus ele é invisível, Deus ele é invisível. E principalmente para as crianças, para os adolescentes, né? A criança ainda, eles são mais inocentes, né? Então, eu achei bonito o dia que os meus filhos falaram assim, mamãe, Jesus é como se fosse um fantasma, né? Eu falei, não é bem um fantasma. Aí o Daniel falou assim, não é que ele é um fantasma. É que ele não tem um corpo igual ao nosso, assim, né? Eu falei, isso, é isso, né? Então, para achar uma figura, para eles tentarem imaginar. Para o adolescente já é um pouco mais difícil, para o adulto, né? Então, aí que entra a fé. Então, nós precisamos crer que a Bíblia é efetivamente a palavra do Senhor e que essa palavra do Senhor, ela é vivificada com o Espírito de Deus. Então, peça ao Senhor que o Senhor te dê sabedoria, sabe, como disse Paulo ali, né? Ele já estava orando e ele pediu ao Senhor. Então peça ao Senhor, Senhor, eu quero sabedoria para ler a tua palavra, eu quero sabedoria para falar a tua palavra. Tava compartilhando isso também no sábado, né? Na escola onde eu dou aula, eu já tive a oportunidade várias vezes de compartilhar o testemunho que o Senhor me deu, a palavra do Senhor, mas não foi nada pronto, não cheguei lá com uma pregação. Eles começam a perguntar e quando eles começam a perguntar, eu já falo, Espírito Santo, me ajuda a responder, porque eu não quero envergonhar o teu nome, não quero. E o Senhor vai me dando umas palavras, gente, que na hora eu nem pensei em falar aquilo, porque não é de mim, não é sobre mim, não é para mim, é para o Senhor, é sobre o Senhor, é sobre Jesus. Então, a palavra de sabedoria você pode pedir e o Senhor vai te dar, para que você leia a palavra de maneira correta e para que você ensine as pessoas de maneira correta. Tá bom, meninas? Um beijo em oração por todos os enfermos. Domingo temos culto, quinta-feira estudo bíblico. E fiquem bem. Fiquem bem na rocha. Fiquem bem, fiquem firmes, porque Jesus está voltando e nós vamos ficar firmes para nos encontrar com Ele, tá bom? Beijo!